Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 1/11/2025, 1 de novembro de 2025. Rápido, né? O movimento do ano de 2025 no calendário mundano, né? Porque a astrologia começa o ano em março, né? Então, o calendário mundano já está aí terminando o ano de 2025, né? 1 de novembro de 2025. Hoje, ainda na semana da lua crescente, a lua em peixes, ainda em peixes, da lunação de Libra, lua crescente em peixes, da lunação de Libra do dia 21/10. Hoje a lua fazendo um trígono, lua crescente em peixes, fazendo um trígono com o sol em Escorpião. Amanhã ela continua em peixes, e aí eu vou puxar o mapa ali de amanhã e dar continuidade na conversa para hoje e para amanhã. A lua em peixes, ela está falando muito sentimental e do emocional, sobretudo desse sentimental, desse emocional, numa perspectiva com relação à alma, o espírito e a espiritualidade. Ali com esse trígono com o Sol em Escorpião, Escorpião fala da morte, dos assuntos do morrer. Mas tudo que morre renasce do que é vivo, né? Então, essa lua crescente em peixes, nesse trígono é um aspecto de 120 graus que viabiliza, facilita, desenvolve com mais facilidades os assuntos. No caso aqui, a lua em peixes, os assuntos da alma, do espírito, da espiritualidade, da fé, da humildade, da compaixão e de ver e viver a realidade total. Por que eu digo realidade total? Porque esse mundo mundano aqui é uma realidade não total. É uma realidade momentânea que uma hora acaba. O espírito, a espiritualidade é uma realidade real, eterna. O Sol em Escorpião, quando fala da morte desse mundo e do corpo físico, que o que proporcionava vida a esse mundo e ao corpo físico não morre. Ele nasce, renasce em um outro plano, em um outro momento, em uma outra situação. Então, ontem, dia das bruxas, né, foi considerado dia das bruxas, 31 de outubro, que ontem, no dia das bruxas, como hoje também, a Lilith está em Escorpião, e o Sol em Escorpião ontem também. E a Lua ontem em Peixes. Então, assim, a Lilith, as bruxas, o feminino, as mulheres que não aceitam ser submissas. A Lilith é uma mulher, um feminino, que não aceita submissão, não aceita as coisas quando querem ser impostas a elas. A Lilith mesmo gosta de estar por cima, por exemplo. Até no caso aqui em Escorpião, numa relação de sexualidade, de sexo, sexual. Então as bruxas de ontem, do Dia das Bruxas, quem eram essas bruxas? Mulheres com muitos conhecimentos, sábias, que pesquisavam, que estudavam, sobretudo a natureza, e daí conseguiam fazer remédios
e venenos. Então elas conseguiam, com seu conhecimento, com a sua sabedoria, desenvolver todos esses conhecimentos. E eram livres, porque elas se movimentavam por conta própria. Elas não aceitavam a permissão de alguém, e sobretudo de alguém do mundo masculino, para que elas fizessem o que elas queriam fazer. Só que as pessoas, tanto as bruxas quanto as pessoas, os homens também, quando vão para esse patamar mais elevado de conhecimento e sabedoria, o cotidiano e o mundo mundano para eles ficam pouco, ficam mínimos. Então as bruxas naquela época, as consideradas bruxas, as mulheres sábias daquelas épocas e livres, o que elas faziam? Elas iam para a floresta. E aí o povo temia, né? Porque a floresta, eles tinham medo das florestas. Quem entrava nas florestas com mais tranquilidade eram os guerreiros e os sábios. As mulheres consideradas bruxas, feiticeiras, e os magos, os que também buscavam esse conhecimento, essa sabedoria, aonde? Na natureza, na floresta. As plantas, os rios, o sol, o vento, o calor, o frio, dia, noite, com chuva, sem chuva, com neve, sem neve. E aí iam desenvolvendo. Então, quando o ser humano desenvolve mulher e homem, desenvolve essa capacidade, despertam neles essa sabedoria, o mundo das cidades, o mundo mundano fica pequeno demais, é pouco. A floresta é muito. E aí eles vão estar de acordo com eles para as florestas. Hoje é a mesma coisa. Essas pessoas, mesmo vivendo em cidades, em grandes cidades, ou até no interior, que estão nesse caminho, a cidade, o cotidiano fica muito pouco, eles se isolam. Porque o que a maioria valoriza é mínimo. Então essa lua em peixes hoje, e ontem, e amanhã, que vai estar muito conectado com esse mundo da alma, do espírito, da espiritualidade, é uma lua crescente. Vai estar falando muito disso em cada um de nós. Nesse trígono hoje com o Sol em Escorpião, vai estar despertando mais ainda esses assuntos do dia 31, das bruxas, o de hoje, de todos os santos. Que santos? Nós. Cada um de nós somos esses santos. E o de amanhã considerado dia dos mortos. Então hoje, esse dia de todos os santos, cada um de nós somos os santos, porque a instituição católica buscou na mitologia, todas elas, gregos, romanas, nos nórdicos, nos celtas, todos os seus conhecimentos e transformaram para os nomes deles, dos santos que eles criaram. Entende? Está tudo ligado com as mitologias de todos os outros povos, a partir de quando a instituição católica, cristã, resolveu dominar o planeta na marra, na força, no tapa, na ponta da lança, da espada, da guerra. E aí mostra o lado bonzinho deles, né? Depois começam a criar os santos deles, que na verdade eles beberam lá
nas mitologias de todos os outros povos, antes desse povo começar esse domínio. Então, esses santos somos nós, cada um de nós. Somos os santos e somos os deuses, porque o próprio Jesus, e quando eu falo de Jesus aqui, eu já falei uma vez, não estou falando do Jesus das instituições religiosas. Quando eu falo de Buda, idem, não estou falando de Buda das instituições religiosas. Então o próprio Jesus falou: vós sois deuses. Podereis fazer coisas maiores, muito mais do que eu fiz. Mas as instituições querem sufocar isso em cada um para controlar, para manipular, para explorar. Assim como faz com Dia das Bruxas, 31, hoje os dias de Todos os Santos, 1º de novembro, amanhã dia de finados, dia dos mortos. Mortos que mortos. Porque se for ver o dia dos mortos, tem que ser para 99,5% da população planetária, esse dia dos mortos tem que ser todos os dias, porque na verdade todo mundo vegeta. Todo mundo está morto. Está todo mundo vegetando num corpo que está morrendo a partir do momento que entra nesse plano aqui, mundano, o corpo. Eu, quando parabenizo alguém, quando faz aniversário, eu sempre comento que não é um dia de envelhecimento, é um dia de rejuvenescimento. Porque quem envelhece é o corpo, o espírito rejuvenesce à medida que passa. Esse é o meu entendimento, eu não li em nenhum lugar. Eu sempre tive esse entendimento. Ele é velho no tempo, e aí o tempo, né, é tipo planeta igual esse que tem, tempo, mas é jovem na sua existência total. Ele fica cada vez mais vivo, cada vez mais luz, cada vez mais iluminado, cada vez mais cheio de energia. O corpo é o contrário. O corpo ele vai criando rugas, vai ficando fraco, vai perdendo o vigor, vai perdendo a vitalidade. Isso é o corpo. O espírito é o totalmente o contrário. Então daí o meu entendimento. Rejuvenescimento do espírito a cada aniversário. E daí eu sempre digo feliz eternidade. Porque nós estamos num eterno de vivência, de viver. Então, amanhã poderia ser o dia dos vivos, os que conseguem estar vivos aqui, esse 0,5% dos 99,5% da população desses 0,5%. Então, dia dos vivos desses 0,5%. Há 40 milhões de pessoas, se considerarmos 8 bi de pessoas hoje encarnadas no planeta. Então hoje é um dia dessa lua em peixes, em trígono, com o sol em escorpião, de desenvolver essas percepções. Fazendo o link com a lua nova do dia 21 do 10, lua nova em Libra, então de desenvolver essas percepções nas relações, nos relacionamentos, no relacional do viver. Percebe? Então, essa dinâmica desses entendimentos é muito interessante. O Sol Escorpião, que fala da morte, do renascimento, né? Nós temos visto aí essas pessoas
que gostam de promover deliberadamente a morte do corpo físico, através de uma chacina, através de um genocídio, porque elas ficam assim muito pro vamos resolver isso logo e vamos resolver isso dessa maneira. Promovendo morte do corpo. E aí não leva a nada. Porque o processo de vida nosso aqui é um processo de aprendizado para o enriquecimento, para enriquecer a nossa realidade espiritual. A escola, é a aula. Então, à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos dando mais vida à vida eterna e real, que é o espírito, e também mais rejuvenescimento para esse espírito. Então, esse tipo de solução não leva, é igual a pessoa assim, por exemplo, das coisas que nós precisamos aqui desse mundo mundano, né? Precisamos assim, nem tanto, mas vamos falar que para quem quer ficar, não quer ficar movimentando no mundo, então vamos falar assim, uma casa. Uma casa é uma coisa assim que vai durar mais tempo para a nossa necessidade de vida aqui. Então, de repente, se eu for comprar uma casa, se eu não tenho dinheiro, se a pessoa não tem dinheiro para comprar uma casa logo, ou construir uma casa logo, 500 mil, 1 milhão para fazer uma casa logo, então ela vai parcelar, ela vai pegar um dinheiro emprestado e vai parcelar, beleza. Esse parcelamento ela está usando aquilo ali, ó. E aquela casa, ela cuidando, ela dura ali 30, 50, 100 anos. Vai ficar até para os filhos e para os netos, tá bom. Então, dessa maneira, vamos resolver esse problema desse jeito. Mas se a pessoa vai comprar, por exemplo, um guarda-roupa, e ela não tem o dinheiro para chegar lá ali e pagar R$1.000, R$2.000, estou falando de coisas baratas, né? R$1.000, R$2.000, R$3.000 um guarda-roupa, aí ela resolve parcelar. Aí no que ela vai parcelar, aquilo que era 1.000, 2.000, 3.000 vai virar 2.000, 3.000, 6.000, 9.000, às vezes. Enquanto ela está pagando esse objeto, esse produto, se ela tiver que movimentar esse produto para lá, para cá, ele estraga. E ela vai perder esse produto e vai ter que comprar outro, pagando ainda o primeiro, que não foi pago, não terminou. Não é igual a casa. Qual é a relação que eu estou fazendo aqui? Que quando a pessoa busca resolver problemas que tem que ser resolvidos, tem que buscar soluções com chacina, com genocídio, com guerra, com violência, não resolve. Muito pelo contrário. Prolonga o problema. Para quem facilita e apoia isso, e faz, porque as pessoas que vão lá executar a ordem também têm responsabilidade com a história, não se iludam. Não tem esse papo, eles estavam obedecendo ordem, não. Eles poderiam desobedecer às ordens. Olha as bruxas, olha a Lilith. Ela não aceita certas ordens, certos comandos. Fala, não, não vou fazer. Não vou fazer. O soldado, se ele quiser, ele fala que ele não vai lá matar mulheres e crianças. Que ele não vai lá matar pessoas em condições totalmente vulneráveis na vida dessas pessoas. E essas pessoas que estão sendo colocadas ali para executar isso, também, se elas prestarem atenção, elas estão na mesma situação. Então, por que elas vão lá obedecer alguém que está obedecendo outro alguém lá em cima, que é para explorar todo mundo? Percebe? Então, o dia de ontem, o dia de hoje, o dia de amanhã, sobretudo no Brasil com essas datas todas e no mundo, são dias para desenvolver
as percepções desses assuntos, para nós nos conectarmos mais com o mundo da eternidade, que é o mundo da alma, o mundo do espírito, lua em peixe, lua crescente. Ver quais as relações e os relacionamentos que cada um desenvolve com os outros e com as coisas. O tanto que elas são duráveis, pouco tempo e eternamente. Percebe? Deixa eu abrir aqui o mapa de amanhã. Aí no movimento dessa lua, de hoje para amanhã, amanhã dia 2, dia dos vivos, a lua vai estar ainda em peixes, aí já vai depois estar caminhando para Áries, final de peixes, em conjunção com Saturno retrógrado em peixes, com Netuno retrógrado em peixes, fazendo trígono com Mercúrio em Sagitário, fazendo trígono com Marte em Escorpião, fazendo sextil com Urano retrógrado em Gêmeos e fazendo sextil com Plutão em Aquário. Amanhã tudo isso que eu falei fica mais forte, mais dinâmico e mais fácil para todo mundo entender mais ainda tudo isso. Para quem costuma ir nos cemitérios lá, prestar homenagem aos que desencarnaram, aproveite e faça essa observação. Com o tanto que esse mundo aqui é efêmero, é rápido, é fugaz, é mínimo. Percebe? E o que alimenta todo aquele corpo, que também não vai estar mais ali, porque vai ficar só o esqueleto, mas faz parte desse corpo, o real, o eterno, é que se mantém eterno, vivo. Então vamos desenvolver amanhã, através dessa lua crescente em peixes, em conjunção com Saturno, retrógrado em peixes. Saturno fala das estruturas. Então, observe qual que é a verdadeira estrutura da vida real, o espírito. Netuno, que rege peixes, também está retrógrado, e a Lua também vai estar fazendo conjunção com Netuno em peixes, que rege peixes, que ratifica os assuntos da alma, do espírito, da espiritualidade que fala. Essa conjunção, então, aproveite e faça uma conjunção com sua alma e seu espírito, com o real de você mesmo, com a realidade de você mesma, de você mesmo. Entenda você mesmo nessa perspectiva da alma, do espírito, da espiritualidade, do real, do eterno. Nesse sextil com Plutão em Aquário, aproveite e façam transformações, transmutações e regenerações em relação à consciência superior, que é o que eu falo aqui, de Aquário e de Urano. Urano que rege Aquário. Razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa, a alma, o espírito. Nesse sextil com Urano, retrógrado em Gêmeos, aproveite e faça uma revolução no que você pensa, no que você entende, nas suas compreensões, nas suas conversas, nas suas falas, nas suas escutas, nas suas escritas, nas suas leituras. Faça uma revolução, reveja o que você conversa, fala, escreve, lê, escuta. Faz uma revolução, ó, Urano retrógrado. E Urano está fazendo trígono com Plutão em Aquário. Urano regente de Aquário. Aproveite e dinamiza mais ainda tudo isso, porque esse trígono, esses sextis facilitam esses entendimentos.
Nessa lua ali, ó, fazendo trígono com Mercúrio em Sagitário, Mercúrio é a mente, o mental. Esse bioequipamento de informática aqui, ó, o cérebro, é um bioequipamento de informática. É o equipamento de informática verdadeiro, revolucionário para a eternidade, enquanto no processo de evolução estiver tendo encarnações em planetas como os nossos, que precisam desses corpos para viverem nessas escolas e para serem tratados nesses hospitais. Então, Mercúrio, ali em Sagitário, está expandindo a mente. Sagitário é regido por Júpiter, que tem a ver com expansão, com conhecimento, com sabedoria, com buscar conhecimento. A flecha, mirando novos conhecimentos, novas escolas, novas sabedorias, novas visões. Sagitário e Júpiter fala também das visões, dos olhos. Então, Mercúrio ali está expandindo essa mente. Expanda essa mente, sobretudo para perceber o mundo da alma, do espírito, da espiritualidade, a realidade da vida e da existência. E esse Mercúrio já está fazendo ali, já tem alguns dias, uma oposição a Urano retrógrado em Gêmeos. Oposição é uma oposição, é um conflito, é um confronto. Então está tendo um debate dessa mente, que é esse bioequipamento de informática, o cérebro, com relação à consciência superior, que é o que eu falo aqui, ó, Urano, regente de Aquário. Razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa. Então, a pequena mente, em diálogo conflitante com a mente da consciência superior. Razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa. Manifestado pelo ser da pessoa. Lua em Peixes. É o ser da pessoa. Lua crescente. Cresça esse ser real e verdadeiro seu. Ontem, hoje, amanhã. Um dia fantástico para isso tudo. Nesse trígono dessa lua com Marte em Escorpião, aproveite e tome iniciativa, atitude, ação para transformar, transmutar e regenerar o seu ser, a sua totalidade, o seu ser total, a sua alma, o seu espírito. Promova a morte do que não presta em você e promova o início e a atitude e a ação do que é bom em você. Transformação, transmutação, regeneração. Assuntos de Escorpião e de Plutão, que rege Escorpião, e de Marte, que é corregente de Escorpião. Marte é o deus da guerra. Em guerra existe mortes. Que guerra que você está tendo com você mesma, com você mesmo, para fazer morrer o que não presta e para fazer nascer o que é eterno e saudável para você. Desenvolva essas percepções, desenvolva essas observações. Mercúrio em Sagitário, falando, expanda a sua mente, em oposição a Urano. A mente superior, que não é mente, é consciência superior. Razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa. Lua em Peixes. Conjunção com Saturno, cria a estrutura nesse sentido. Conjunção com Netuno, cria a eternidade nesse sentido. Beleza? No mapa normal, natural, essa lua está na 12ª casa, que para mim é a lua do subconsciente, do que está profundo. Não do que está inconsciente, mas do que está que está ali, guardado, no profundo, que precisa ser acessado por cada um de nós. Subconsciente. Faça disso a sua evolução. Eu acho que é por aí. E tudo que eu falo aqui serve para mim também. Aqui quem está falando não é alguém que sabe.
É alguém que está aprendendo, querendo saber. Então, eu também estou nesse processo de aprendiz, de que está no aprendizado. Beleza? Então, essas são as informações para o dia de hoje, para o dia de amanhã. Olha, esse Marte em Escorpião, fazendo trígono com Júpiter em Câncer, que estão fazendo trígono com Saturno, a Lua e Netuno, sobretudo amanhã, em Peixes. Então, tudo elemento água. Tudo facilitando a compreensão, trígonos facilita a compreensão disso tudo que foi dito aqui. E que está sendo dito para ontem, para hoje e para amanhã. É um grande trígono. É um trígono de libertação e de cura. Cura do corpo, cura da mente, cura da alma, cura do espírito. E é trígono, facilita, é só se conectar. Que aí começa um processo de despertar. Como eu disse há pouco, eu também estou nesse processo. Eu também sou aprendiz. Beleza? Mestres são Buda e Jesus. Aí vem uns caras aí que conseguem ser professor. Chico Xavier, Osho, Krishnamurti, Sadhguru, Yogananda, e outros, muitos aí que não apareceram tanto. E aí vem os alunos, que é o meu caso e o caso da grande maioria do planeta Terra. Alunos, aprendizes, mestres, Buda, Jesus, e os outros aí que também não, pela eternidade da existência, e os professores, Chico Xavier, Osho, Krishnamurti, Sadhguru, Yogananda e alguns outros, muitos aí que não ficaram tão famosos quanto, né? E a grande maioria que somos nós, alunos, aprendizes. E esse grande trígono está facilitando para nós, alunos, aprendizes, nos conectarmos com eles para despertarmos todos esses entendimentos que eu tentei colocar aqui. Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Até mais. Se você quiser saber mais, tem que fazer o seu mapa. Procure algum astrólogo, alguma astróloga da sua preferência no planeta Terra para fazer o seu mapa, alguma astróloga ou algum astrólogo. Se quiser fazer comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para nós estabelecermos uma comunicação e eu explicar como são os meus atendimentos presenciais e via web. Eu desenho o mapa à mão, tá certo? A leitura do meu mapa demora 3 horas, tem um time de 3 horas, e eu permito que num prazo de até 90 dias a pessoa volte para fazer uma releitura e rever o que foi dito ou novas perguntas que a pessoa queira fazer. Astrologia pessoal, orientação vocacional, astrologia empresarial, sinastria, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através deste conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Tá bom? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais.